Olá, povo de Deus, sexta-feira da 17ª semana do Tempo Comum, 30 de julho de 2021. O livro do Levítico faz parte do Pentateuco ou da Torá judaica e é quase só legislativo e interrompe a narração dos acontecimentos. Contém um ritual do sacrifício, o cerimonial da investidura dos sacerdotes aplicada a Arão e seus filhos, as normas referentes ao puro e impuro, que terminam com o ritual do grande dia das expiações e a lei de santidade, que inclui um calendário litúrgico e se encerra com bênçãos e maldições. Seu último capítulo 27, em forma de apêndice, determina as condições de resgate das pessoas, dos animais e dos bens consagrados a Javé. O capítulo 23 de Levítico, do qual lemos partes significativas hoje, define o ciclo litúrgico que abrange as diversas festas do povo de Israel. Entre os ázimos e a festa das semanas, a lei de santidade introduz em seu lugar, na sequência do ano agrícola, uma oferenda do primeiro feixe da ceifa da cevada. É uma nova formulação da antiga oferenda das primícias. O primeiro dia do mês, a lua nova ou Neumênia, era uma festa celebrada tanto pelos israelitas como entre os cananeus, e foi até a época do Segundo Testamento. A festa da Páscoa era primitivamente um ritual realizado por pastores para proteger dos espíritos maus a família e o rebanho. Matava-se um animal e com o sangue dele tingia-se a entrada da tenda. Com o êxodo, o ritual adquire sentido novo. A Páscoa será a lembrança perpétua do Deus vivo que, para libertar o povo, derrota o opressor e seus ídolos. Neste contexto, os espíritos maus são tomados como passagem do próprio Javé. Ele vem para fazer justiça, punindo o opressor e protegendo o oprimido. Assumida pelos cristãos como festa principal, a Páscoa será a lembrança permanente de que Deus liberta seu povo através de Jesus Cristo, o novo Cordeiro Pascal. A festa dos pães sem fermento era primitivamente celebrada por agricultores na ocasião da colheita. A finalidade era não misturar o produto da colheita anterior com o produto da nova, pois essa mistura podia acontecer se fosse usado fermento que era conservado com parte da massa feita da colheita anterior. A sociedade que nasceu da liberdade não deve conter elemento nenhum da sociedade estruturada sobre a opressão. E o ritual da Páscoa mantém viva a memória da libertação ao longo de todas as gerações. A celebração da Páscoa educa, isto é, transmite uma consciência para que a nova geração não fique alienada, reproduzindo uma sociedade estruturada na desigualdade e opressão. Percebemos nesse ciclo litúrgico que a liturgia do povo de Israel era perfeitamente articulada com as condições de vida e a história do povo. A vida do povo de Israel estava organizada de tal forma que as celebrações de louvor e agradecimento a Javé serviam como uma dobradiça entre os momentos históricos mais importantes. Javé fazia parte da caminhada do povo e nada podia ser celebrado sem fazer-lhe memória agradecida. Daí a importância da instituição sacerdotal e dos cultos. Quando estes se desviavam do núcleo duro da memória libertadora, os profetas intervinham com fortes oráculos de Javé, rejeitando o culto com seus sacrifícios e holocaustos. Mateus 13, 54 e 58. Dirigindo-se para a sua terra,
Jesus ensinava na sinagoga de modo que ficavam admirados. E diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Ontem, se não fosse a celebração da memória de Santa Marta, teríamos lido aquilo que é chave fundamental do capítulo 13 de Mateus. Depois do relato da 7ª parábola, que é da rede lançada ao mar, que apanha todo tipo de peixes bons e maus, que os pescadores os separam na praia, ficando com os peixes bons, lançando fora os peixes que não prestam, Jesus pergunta aos discípulos: vocês compreenderam tudo isso? E eles responderam sim. Então Jesus acrescentou: todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante a um pai de família que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. Aqui está, com esse elogio ao escriba cristão, a síntese exata da proposta do Evangelho segundo Mateus, que é dirigido aos judeus, afirmando que não é necessário que eles se desfaçam de toda a tradição para se tornarem cristãos. Esse é o convite mais direto aos judeus para que se tornem discípulos do reino do céu. O nosso trecho de hoje é o início da 4ª parte narrativa do Evangelho de Mateus, ou o 4º livrinho dentro da estrutura deste Evangelho, que vai do capítulo 13, versículo 54, ao capítulo 17, versículo 27. Essa secção começa com o questionamento dos conterrâneos de Jesus acerca da origem de sua autoridade. Eles tinham dificuldades de aceitar que um deles fosse capaz de realizar as obras que Jesus realizava. Essa rejeição era típica da qual sofriam todos os profetas. A rejeição a Jesus não permitiu que ele fizesse mais milagres junto dos seus, em sua terra, porque eles não tinham fé. É interessante observar que o texto diz que um profeta só não é estimado em sua pátria e pelos membros da mesma família. Depois de ter sido criado, educado até os 30 anos em Nazaré, a apresentação de Jesus na sinagoga da sua terra redunda em completo fracasso. O que mais nos chama a atenção nesta perícope é que, mesmo reconhecendo a sabedoria de Jesus e vendo seus milagres, seus conterrâneos ficaram escandalizados por causa dele. De fato, Jesus não se importava se seu comportamento causava estupefação, pois o que lhe interessava era a defesa da vida dos pequenos e pobres, estando ou não dentro dos parâmetros legais da época. A atitude dos nazarenos é significativa de todos aqueles que procuram compreender Jesus, partindo unicamente do que pode saber-se sobre ele. É da nossa terra, filho do carpinteiro, conhecemos sua família, estudou na nossa sinagoga. Jesus foi incompreendido e desprezado, tal como foram os profetas. Um dos sinais dos discípulos missionários de Jesus também vai ser a rejeição daqueles que não entendem a preferência de Deus pelos pobres e pequenos. Hoje são chamados de partidários de ideologias de esquerda ou diretamente comunistas, como se cuidar dos descartados da história
não fosse próprio de quem segue Jesus. Como dizia Dom Helder Câmara, quando dou um pão aos pobres, me chamam de santo. Quando pergunto por que eles não têm pão, me chamam de comunista. Como discípulos missionários, não devemos ficar lamentando, mas sim assumirmos com alegria as bem-aventuranças da perseguição, pois elas nos indicam que estamos seguindo o projeto de Jesus, anunciando o seu reino. Um beijo no seu coração.